E aí galera, beleza? Como vocês viram, hoje eu estou vestido a caráter, assim como manda o figurino. Assim, para fazer jus ao tema que propomos, que é como surgiu a hierarquia na igreja e como surgiu o título de pastor no protestantismo. Primeiro vamos ver uma pequena introdução e posteriormente vou entrar com a Bíblia aberta para justificar que tal hierarquia e tais títulos, ou seja, títulos eclesiásticos, títulos no seio da igreja, foram proibidos pelo Messias, que é o único pastor e mestre. Vamos lá? Não havia títulos na igreja do século I. As coisas funcionaram assim até Inácio de Antioquia entrar em cena. Inácio foi a primeira figura da história da igreja a dar o primeiro passo no escorregadio e decadente caminho da fixação de um líder único na congregação. Em 107 d.C., ou seja, no século II, Inácio escreveu uma série de cartas enquanto seguia para Roma antes de ser martirizado. Vejam o que ele escreveu em suas cartas. Todos vocês sigam o bispo como Jesus Cristo seguiu o Pai. Ninguém fará qualquer negócio da igreja sem o bispo. Onde o bispo estiver, ali deve estar o povo. Vocês nunca devem atuar independentemente do bispo e do clero. Olhem seu bispo como um tipo de pai. Tudo que o bispo aprova agrada a Deus. Já no século IV, Gregório e Crisóstomo elevaram a norma padrão tão alto no que diz respeito aos sacerdotes que falhar em cumprir a santidade de seu serviço prejudicaria sua posição ou levaria a um estado crítico. Segundo Crisóstomo, o sacerdote é como um anjo. Agora vamos abrir a Bíblia no Evangelho que, segundo a tradição, foi escrito por Mateus. No capítulo 23, vamos ler a partir do verso 8. Mas antes de lermos o verso 8 ao 10, vamos ler o capítulo 23 aqui mesmo e o verso 1. Só para identificarmos a quem o Messias estava falando, a quem ele direcionou tal mensagem. Mateus 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ou seja, essa mensagem foi direcionada à multidão e aos seus discípulos. Então, se você se considera um seguidor, um discípulo do Mestre, um discípulo do Messias, então considere que essa mensagem é para você. Agora sim, leremos o verso 8 ao verso 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha, não chame ninguém de mestre, de rabi, porque um só é o vosso mestre, é o nosso rabi, é o nosso rabino. Esse é o Messias. Ele segue dizendo: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. O Messias está nos ensinando aqui que nós não devemos chamar ninguém religiosamente de pai. Olha que eu usei a expressão religiosamente. Isso porque nós podemos sim chamar o nosso pai biológico, o nosso genitor, de pai. Nós não podemos chamar pessoas, usar título como padre, porque padre no latim quer dizer pai. A palavra pai é originária. Ela vem da palavra patre. Então ele está dizendo, proibindo que nós venhamos chamar as pessoas de padre, de pai, ou seja, pessoas que exercem ministérios, digamos assim, como acontece na igreja institucionalizada, exclusivamente na igreja católica, onde o sacerdote é chamado de padre, de pai. O versículo 10 diz: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Agora ele está dizendo que ninguém também devemos chamar de guia, porque um só é o nosso guia, a saber, o Cristo. Isto é, ele proibiu a hierarquia no conceito de igreja. Ele proibiu a hierarquia eclesiástica, a hierarquia na igreja, e colocou todos os membros da igreja no mesmo patamar. Ninguém é maior do que ninguém. Ou seja, os títulos foram proibidos. A hierarquia é
proibida no conceito de igreja. Uma coisa que muita gente não sabe é onde a palavra pastor aparece no Novo Testamento. Ela aparece em João no capítulo 10. E especificamente em João no capítulo 10, no versículo 16, o mestre diz que haverá, vejam que ele conjuga o verbo no futuro, ele diz haverá um só rebanho e um só pastor. Mas por que ele conjugou o verbo no futuro? Isto porque ele ainda não havia morrido no madeiro. E após a sua morte e ressurreição, agora só existe um só rebanho. Ou seja, os seguidores do Messias, que vieram do judaísmo, se uniram com os seguidores do Messias de origem gentílica, judeus e gentios, seguidores do Messias, um só rebanho e um só pastor, que é o Messias. A palavra grega que aparece nesse texto é a palavra poimê. Mas em Efésios, no capítulo 4, especificamente no versículo 11, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, especificamente no verso 7. Porque a palavra pastor, que é a palavra grega poimê, aparece nesse contexto e a igreja institucionalizada usa esse contexto para sugerir a possibilidade de haver um clero dominante na igreja. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Preste atenção ao contexto. Ele subiu e concedeu dons aos homens. Vamos ao versículo 11? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério para a edificação do corpo do Cristo. Como nós vimos, o contexto diz que ele deu dons aos homens. Isto é, esse contexto não dá base para haver um clero dominante na igreja. Esse contexto não dá base para haver uma linhagem superior, para haver uma hierarquia. Entretanto, seguindo a linha de raciocínio do texto, como vimos, está falando que ele distribuiu dons aos homens. Ou seja, apóstolos, pastores, profetas, doutores, evangelistas. Dentro desse contexto, dentro dessa narrativa de Paulo, dessa carta que ele escreveu à igreja que estava em Éfeso, quer dizer dons e não hierarquia, e não título, e não profissão, como nós vemos hoje. Voltando ao que foi dito pelo Messias em Mateus no capítulo 23. Ele é o único pastor e mestre. O Criador é o único Pai, aquele que pode ser chamado de Pai, e nós somos simplesmente irmãos. Isto é, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, estamos todos no mesmo patamar. Não existe hierarquia eclesiástica, não existe um clero dominante na igreja do Messias. Ele proibiu, foi ele que proibiu. Existe também uma grande dúvida, que é concernente ao texto de Hebreus capítulo 13, especificamente nos versos 7 e 17. Mas qual é a dúvida? A dúvida é concernente ao termo pastor que aparece naquele contexto. Mas quem traduziu, não sei se de forma proposital, mas traduziu erroneamente aquela palavra, porque a palavra grega que aparece ali, tanto no verso 7 de Hebreus 13, quanto no verso 17, é egeomai, palavra correspondente a guia. E quem eram aqueles guias de Hebreus capítulo 13? Eram pessoas mais maduras na fé, que conduziam os recém-convertidos que vinham do judaísmo a o Messias, ao Cristo. Se você observar o verso 7, vai dizer que eles ensinaram a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Não existia uma Bíblia ali. A Bíblia também não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Messias. Isto é, eles conduziam os novos convertidos que vinham do judaísmo, porque é isso que a carta aos Hebreus trata, ao Messias. Eles diziam assim, olha, sigam
os exemplos do Messias, sigam os princípios do Mestre, sigam a ele. Eles guiavam não aos seus próprios ensinamentos, não aos seus próprios princípios, mas eles guiavam aquelas pessoas ao Messias, ao Mestre. Esses eram os guias de Hebreus capítulo 13. Não era poimê. Não aparece a palavra poimê, correspondente a pastor, mas aparece a palavra grega egeomai, correspondente a guia. No começo do vídeo, nós vimos como começou a hierarquia no contexto de igreja. Agora nós vamos viajar mais uma vez na história para nós vermos como começou a hierarquia dentro do protestantismo e como surgiu, de onde veio, qual é a origem do título de pastor. Vamos lá? Os reformadores do século XVI acabaram com os títulos de apóstolo e bispo, mas restauraram o presbitério. Lutero, Calvino, Zwinglio, dentre outros, exerciam liderança e usavam o púlpito para pregar os seus sermões e fazerem distinção entre clero e leigo. João Calvino não gostava de aplicar a palavra sacerdote aos ministros. Ele preferia o termo pastor. Segundo a mente de Calvino, pastor era a palavra mais elevada que poderia existir no que tange ao ministério. Ele gostava desta palavra porque a Bíblia refere-se a Jesus Cristo como o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ironicamente, Calvino acreditava estar restaurando o bispado no Novo Testamento na figura do pastor. Lutero também não gostava da palavra sacerdote para definir os novos ministros protestantes. Ele escreveu: não podemos nem devemos chamar de sacerdote aos que estão encarregados da palavra e do sacramento ao povo. A razão pela qual eles têm sido chamados sacerdotes é pelo costume do povo pagão ou por um vestígio do judaísmo. Assim ele também adotou os termos pregador, ministro e pastor, referindo-se a este novo ofício. Todavia, devido à sua obsessão pela pregação, o termo favorito dos reformadores foi pregador. Foi apenas no século XVIII que o termo pastor chegou a ser de uso corrente, superando os termos pregador e ministro. Esta influência veio dos luteranos pietistas. Desde então, o termo espalhou-se entre as principais correntes cristãs. Isto é, foram os luteranos pietistas que oficializaram no século XVIII o título de pastor. Mas como já vimos, não é bíblico. Título que foi condenado pelo Messias como qualquer outro título e hierarquia para a sua igreja. Eu acho que o vídeo ficou bastante esclarecido. Não existe hierarquia na igreja, não existe títulos eclesiásticos, não existe ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos irmãos. Gostaria de mandar um abração para o irmão Lano e toda a galera de Manaus. Também gostaria de mandar um abração aí para toda a galera do Facebook, a galera lá do grupo Clube dos Hereges, a galera do grupo Evangelho da Verdade do Criador, Sai Dela Povo Meu, e também a galera do grupo Faces da Representatividade. E gostaria de indicar o canal do irmão André, que é o canal Livre de Verdade, e indicar o canal do irmão Fernando, que é a Caverna da Matrix, ou Caverna da Matrix. Um abraço, dê um like aí, compartilhe o vídeo, continue acompanhando e pode sugerir temas. Valeu, fui.